Hoje a gente vai estudar proporcionalidade. É, tipo assim, não sei se vocês viram no sétimo ano isso, mas eu acho que sim. Deixa eu compartilhar o meu telefone. Então, vocês vão ver aí diretamente proporcional e inversamente proporcional. É a matéria de hoje, só isso. Já aprendemos sim, a gente já aprendeu isso já. Já? Ah, então show. Só a Já. gente lembrar aqui e vocês fazerem os deverzinhos. Você não vai ter dificuldades para minha pessoa, eu tô ligada já. Fabrício demorou uma eternidade para me explicar, mas eu aprendi com ele. Ai, glória a Qualquer Deus. coisa Cara, demora eu uma eternidade. lembro, eu lembro. Foi muito bom, muito bom. Então, essa Pelo menos matéria uma é matéria boa. isso. Eu ia passar outra matéria essa semana, mas como tá em final de bimestre, eu achei melhor jogar a matéria difícil um pouquinho para frente e ficar com essa. Que aí depois das notas a gente pega os mais difíceis. E ajudar vocês também, porque também seria mais exercício. Esse capítulo tá pequenininho. Então, Se eu não me engano, a inversamente proporcional é tipo... Proporcional vai aumentando, não é isso? Quanto isso. mais... Aumenta de um lado, aumenta do outro. Quanto mais rápido eu tô indo, E se um menos aumentar e o tempo... outro diminuir, é inversamente. Isso aí, acho que olha só, vocês dando aula por mim. Vai, continua. Então, Vamos lá. eu tenho um Diretamente exemplo aqui, proporcional. quanto mais rápido... Diretamente, eu acho que Isso. É quando os dois crescem juntos ou os dois diminuem juntos. E quando é Tem a inversamente, mesma é que um probabilidade. cresce e o outro Posso diminui. resumir? A mesma probabilidade. Por exemplo, um inversamente proporcional. Quanto mais rápido o carro, menos tempo demora para chegar. Ah, Não, gente, é grandezas iguais. É um negócio assim que o Fabrício tinha dito. Não, o proporcional Ó, é tipo... por exemplo, a grandeza proporcional é quanto mais galinhas, não, o mais telefone ovos. tá mais ovos, entendeu? Esse é bem fácil de inversamente entender. Isso não precisa proporcional. Inversamente proporcional. A gente tem por exemplo, uma impressora. A impressora em 1 hora faz 200 impressões. 200 com 2 impressoras para obter 200 impressões, quanto tempo eu vou gastar? Então, ó, eu aumentei o número de impressoras e, obviamente, eu vou fazer 200 impressões em menos tempo. Então, tá vendo que um aumentou e o outro diminuiu? Isso é inversamente proporcional. E o diretamente proporcional seria: eu tenho uma impressora que faz 200 impressões em 1 hora. Se eu tenho 2 impressoras, quantas impressões eu vou fazer em 2 horas? Eu vou dobrar. Então, dobrei o número de impressora, dobrei a quantidade de impressões. Então, é diretamente proporcional. Tá vendo que no mesmo exemplo a gente pode ter diretamente proporcional e inversamente? Ó, não vou mexer com o tempo. Uma impressora, 200 impressões. 2 impressoras, 400 impressões. Aumentei. Diretamente proporcional. Agora eu vou mudar, eu vou mexer no tempo. O meu produto final, que é 200 impressões, vai continuar sendo 200. Eu quero diminuir o meu tempo. Então, ó, uma impressora, 200 impressões em 1 hora. 2 impressoras, 200 impressões em quanto tempo? Vai diminuir esse tempo. O minuto, as horas aí vai diminuir. Então, é inversamente proporcional. Tá vendo que a gente pode ter os dois exemplos na mesma situação? Então, a gente tem que ficar ligado no que vai aumentar e no que vai diminuir, para a gente não trocar isso aí. Realmente ligado no tá aumentando ou diminuindo. Tem alguém com o microfone ligado. Então, alguém não entendeu isso de diretamente proporcional e inversamente proporcional? Eu acho que todo mundo sabe, né? Então, eu quero que vocês aprendam isso aí, ó. Relação algébrica entre as grandezas proporcionais. Quando a gente tem diretamente proporcional, olha essa intensa algébrica aí. Y sobre x igual a k. K é a nossa constante de proporcionalidade. Provavelmente no livro vai ter um exercício pedindo para vocês acharem a constante de proporcionalidade. Gente, tem alguém com o microfone ligado? Desliga, por favor. Provavelmente no livro vai pedir para vocês acharem a constante de proporcionalidade. Qual é o primeiro passo para vocês acharem essa constante? Vocês verem se o problema é diretamente proporcional ou inversamente proporcional. Se for diretamente proporcional, olha para a nossa tabela aí, x e y, 2, y 6, x 4, y 12, x 8, y 24. Nesse caso aí,
o problema não é... A gente só tem a tabela, a gente não tem o nosso problema. Então, a gente tem aí diretamente proporcional. Quando o problema for diretamente proporcional e ele pedir essa constante de proporcionalidade, a gente vai multiplicar os valores que a gente tem. Por exemplo, 1 quilo de queijo é igual a R$ 24. 2 quilos vai dar quantos reais? Esse é um problema o quê? Diretamente proporcional. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai multiplicar os valores que a gente tem. 1 vezes 24, 24. Essa é a nossa constante de proporcionalidade. A gente vai multiplicar, olha aí. 2 vezes 6, 12. Desculpa, gente, a gente vai dividir. Perdão. Multiplicar no inversamente. Esquece o que eu falei. É paga, 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 paga. No diretamente proporcional, a gente vai dividir. Então, 24 dividido para 1, 24. 24 é a nossa constante de proporcionalidade. Olha nosso exemplo aí do livro, essa tabelinha aí. 6 dividido para 2, 3. 12 dividido para 4, 3. 24 dividido para 8, 3. Então, 3 é a nossa constante de proporcionalidade. Então, quando for diretamente proporcional, a gente vai dividir os valores. Quando for inversamente proporcional, a gente vai multiplicar. Olha aí, 2 vezes 3, 6. 4 vezes 1,5, 6. 10 vezes 0,6, 6. Então, quando a gente for falar de problemas inversamente proporcionais, a gente vai multiplicar. Deixa eu só fazer um exemplozinho aqui com vocês de como resolver. Exemplo não, vamos olhar para o livro aí. Quando for diretamente proporcional, só vou falar isso porque vocês podem não lembrar. Quando for diretamente proporcional, a gente vai usar aquela regrinha de multiplicar cruzado. Olha aí, 100 sobre 130 é igual a 4 sobre x. Vou multiplicar 100 com x e 130 com 4. Vou multiplicar cruzado, diretamente proporcional. Quando for inversamente proporcional, a gente vai multiplicar reto. Linha Como assim, professor? Eu não entendi. igual... Não entendeu? Deixa eu ver se Não. no livro tem um exemplo aí. Acho que não tem, não. Ó, É a mesma coisa que você fazer, trocar, né, os dois de cima. Tipo assim. Quê? olha o nosso livro aí. Tem 100 sobre 130. Uhum. Vocês estão conseguindo ver o quadro? Ah, tá travado. 100 sobre Agora voltou. 130. Acho que eu travei sem querer. 100 Ô, professora, tá normal. Tá normal? 100 sobre 130 e 4 sobre x. Esse é um exemplo de diretamente proporcional. Então, o que a gente vai fazer? Multiplicar cruzado. 130 vezes 4 é igual a 100 vezes x. Esse é o diretamente proporcional. É o que mais aparece. Agora, esqueci de pegar o apagador. Quando for inversamente proporcional, e a gente tiver aí 100 sobre 130, vou usar o mesmo, tá? 4 sobre x. Aí vocês leram o problema e repararam que ele é inversamente proporcional. A gente Tá, vai é 130 vezes x. Isso, a gente vai multiplicar reto. 100 vezes 4 é igual a 130 vezes x. Ele é Tá, multiplicado reto. No inversamente proporcional, a gente multiplica reto. Iguala sempre no meio. Quando for diretamente proporcional, a gente multiplica cruzado. Então, é só isso aí que a gente precisa prestar atenção, porque senão a gente erra, porque o modo de calcular é diferente. Então, quando for diretamente proporcional, multiplica cruzado. Se ele pedir aí a constante de proporcionalidade, a gente vai dividir os dois É valores que que nem ele der. multiplicação e divisão de frações? É. Entendi. Quando for inversamente proporcional, a gente vai multiplicar reto. E se ele pedir a constante de proporcionalidade, a gente vai dividir. Show, filme, desenho? Show, entendi. Show, gente. A matéria de hoje é isso aí. Só isso? 20 minutos? Sério mesmo?
Gente, Foi matemática nem é 20, linda. foi 10.